Perceba ao seu redor o quanto a vida é bela. Acenda em você o brilho que dormita. Liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor. Abrace o infinito. Desperte para a luz. Deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais. Depende de você querer acreditar que pode ser feliz, enfim se libertar. Tchalala, tchalala. Amigo, brilha o sol além de sua janela. Perceba ao seu redor o quanto a vida é bela. Acenda em você o brilho que dormita. Liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor. Abraço infinito. Desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais. Depende de você querer acreditar que pode ser feliz, enfim se libertar. Tchalala, tchalala. Deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais. Depende de você querer acreditar que pode ser feliz, enfim se libertar. Tchalala, tchalala. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Sandra, eu faço parte da comunidade espírita da cidade de Maricá, frequento o Calóce atualmente, né, que está com as suas atividades suspensas por conta da pandemia, mas tenho todas as casas espíritas de Maricá no meu coração e é com muito prazer que hoje estou aqui para falar com vocês em horário da reunião pública da Casa de Átmos. Eu nem sei se a musiquinha que eu coloquei aí como fundo chegou até vocês, mas era a minha intenção que ela fizesse alguma diferença nesse momento que antecede a nossa harmonização. Então, nós vamos falar hoje especialmente sobre velhos hábitos.
num estudo sobre uma página de Hamed, espírito Hamed, recebida pela mediunidade e psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, viu? E, para começar, nós vamos fazer a nossa leitura de harmonização. E a leitura escolhida foi do livro Pão Nosso, uma página da psicografia de Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel. E diz assim a nossa página: vejamos isso. Porque o Cristo me enviou para batizar, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz do Cristo se não faça vã. Isso está em Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 17. Geralmente, quando encarnados, sentimos vaidoso prazer em atrair o maior número de pessoas para o nosso modo de crer. Somos invariavelmente bons pregadores e eminentemente sutis na criação de raciocínios que esmaguem os pontos de vista de quantos nos façam compreender no imediatismo da luta. No primeiro pequeno triunfo obtido, tornamo-nos operosos na consulta aos livros santos, não para adquirir mais vasta iluminação, sim com o objetivo de pesquisar as letras humanas das divinas escrituras, buscando acentuar as afirmativas vulneráveis de nossos opositores. Se católicos romanos, insistimos pela observação de nossos amigos a frequência das missas e dos sacramentos materializados. Se adeptos das igrejas reformadas, exigimos o comparecimento geral ao culto externo, e se espíritas, buscamos multiplicar as sessões de intercâmbio com o plano invisível. Semelhante esforço não deixa de ser... E comprometeu aqui minha leitura. Algumas de suas características, todavia, Desculpa, vamos voltar. Todavia, seu imperioso recordar que o aprendiz do Evangelho, quando procura sinceramente compreender o Cristo, sente-se visceralmente renovado na conduta íntima. Quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-se em testemunho vivo do bem e manda-o a evangelizar os seus irmãos com a própria vida. E quando um homem alcança Jesus, não se detém, pura e simplesmente, na estação das palavras brilhantes, mas vive de acordo com o Mestre, exemplificando o trabalho e o amor que ilumina a vida, a fim de que a glória da cruz não se faça vã. É a importância de nós vivermos as palavras do Cristo com o máximo de legitimidade. E vamos, então, dando prosseguimento, fazer a nossa prece de abertura. Deus Pai Todo-Poderoso, Mestre Jesus e toda a falange de amigos da espiritualidade que auxiliam e trabalham na casa Irmãos Átmos. Todos os mentores de cada espírito, encarnado ou não, que acompanhem este momento de estudo. Apresentamos nossa gratidão pela oportunidade de estarmos reunidos em torno do Evangelho, na busca de melhor nos conduzirmos a cada dia. Que o momento seja de intercessão com as luzes do alto, de alegria e bons estudos. Que assim seja. Então, pois é. Então, vamos começar a estudar o nosso tema, né? Então, esse livrinho tão especial aí, o Renovando Atitudes, de Hamed,
ele tem por objeto dar uma interpretação muito especial em algumas passagens do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele pega trechos do Evangelho e dá uma interpretação especial, sensível, sempre com uma abordagem um pouco psicológica, sempre com uma moral e uma ética muito pertinente, muito lúcida, muito clara, que enriquece a leitura do próprio Evangelho, né? O Evangelho segundo o Espiritismo tem esse condão mágico de cada inteligência que se apropria da obra para interpretá-la, traz a sua interpretação, um fator de acréscimo à mensagem tão potencial que o Evangelho tem por si mesmo. Então, é comum nós nos surpreendermos com amigos e trabalhadores da Legião do Espiritismo, que traz uma palavra, uma interpretação, uma visão muito especial, uma ótica nova a respeito de capítulos que a gente já, ao longo dos anos que se dedica ao Espiritismo, já se debruçou, já estudou, já verificou com carinho aquelas mensagens tão especiais. Então, o Renovando Atitudes tem essa especialidade de trazer para a gente uma interpretação muito especial do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu recebi esse livro de presente de uma amiga muito querida há muitos anos, e na época a nossa amizade nem tinha tanto compromisso com o tempo que atualmente tem, e eu me tornei muito fiel a essa obra, que eu tenho certeza que tanto a amiga quanto o livro foram muito direcionados a chegar nas minhas mãos, né? Então, vamos falar um pouquinho mais. Francisco do Espírito Santo Neto de Catanduva, é paulista. Ele faz um trabalho muito bacana à frente de uma instituição espírita muito grande, uma ONG muito grande, com muitas atuações sociais e também doutrinária, né? E Hamed é o seu mentor, né? Além do Renovando Atitudes, outras obras, inclusive obras que têm muita expressão, como Os Prazeres da Alma e as Dores da Alma, que fala de virtudes e vícios, né? A Imensidão dos Sentidos, A Busca do Melhor, enfim, são obras muito especiais. E ele, quando fala de Hamed, ele fala assim: Hamed tem sido para mim não somente um mestre lúcido, lógico, mas também um amigo dedicado e compreensivo. Recebo sempre suas lições com muita atenção e carinho, porque ele tem mostrado possuir uma sabedoria e coerência ímpares, quando me orienta sobre os fatos e ocorrências inerentes à tarefa na qual estamos ligados no Espiritismo. Então, antes da gente falar, eu queria dar um toquezinho especial sobre o médium e o mentor. Bom, eu já falei, né, que o livro interpreta o Evangelho segundo o Espiritismo, em algumas páginas, né, e nesse capítulo 9, ele tem como foco: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, e bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, esse é o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, e o que nós vamos estudar aqui é um trechinho desses capítulos, tá? Então, lá no capítulo 9,
Deixa eu chegar para cá. No item 10, diz assim: segundo a ideia falsíssima de que lhe não é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que, de boa vontade, se compraz, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. É assim, por exemplo, que o indivíduo propenso a encolerar-se quase sempre se desculpa com o seu temperamento. Em vez de se confessar culpado, lança a culpa ao seu organismo, acusando a Deus dessa forma de suas próprias faltas. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra de permeio a todas as suas imperfeições. Pois é, essa descriçãozinha aí é bem especial, aonde nós vamos focar os nossos argumentos dessa noite. Aí vamos lá. O corpo não dá cólera àquele que não a tem, como não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isto, onde estaria o mérito e a responsabilidade? Bom, o nome do texto é Velhos Hábitos. Então, ele está falando de distorções do nosso temperamento, da nossa personalidade, traços do nosso caráter, que a gente vem arrastando por experiências encarnatórias e com muitas dificuldades de delas sairmos, né? Como ele disse lá no títulozinho, no textinho anterior, lá, ó, é assim, por exemplo, que o indivíduo propenso a encolerizar-se quase sempre se desculpa com seu temperamento, né? É a clássica síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, eu vou morrer assim, né? E nessa síndrome aí da Gabriela, em que você se assume desse jeito, acha que nasceu desse jeito porque Deus te fez assim, bota na culpa do transcendente a obrigação que você tem de melhorar. Por quê? Aí vamos voltar ao nosso slide, né? Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. E eu, e você, e todos nós aqui encarnados, somos espíritos em constante transformação e constante transformação para melhor. Então, tudo que não nos acresce, tudo que não nos ajuda, precisa ser transformado. E é muito clássico a gente esperar que essas reformas sejam exteriores. E nós aqui, da doutrina, sabemos que a principal transformação é a transformação interna, né? É a transformação, é o homem novo, é a reforma íntima, é trabalhar para o nosso melhoramento enquanto espíritos eternos. E aí vamos avançar um pouquinho. Bom, e o que são os vícios, né? E Hamed diz para a gente, resume assim: vícios são dependências vigorosas e profundas de uma pessoa que se encontra sob o controle de outras
ou de determinadas coisas. Dependências vigorosas e profundas de uma pessoa que se encontra sob o controle de outras ou de determinadas coisas. Então, eu posso ser viciada em pessoas, posso ser viciada em coisas naturais ou sintéticas. Esse é o conceito de dependência vigorosa, daquela com o qual você não consegue se abster. Bom, analisando em profundidade, podemos interpretá-lo como uma atitude mental que nos leva compulsoriamente à subjugação a pessoas e situações. O marionete que aparece aí na imagem, eu acho que deixa bem claro exatamente o que os vícios de fato representam. Eles te manipulam, eles te conduzem, eles tornam, na verdade, a forma de você se comportar, se manifestar, enfim. É ele, na verdade, que cria, atua, faz de você um marionete literal, fazendo com que você não tenha a oportunidade de se autogerir, não é isso? Então, você fica naquela dependência da gestão que está acima de você. E como é que é a origem desses vícios? Os fatores que propiciam os vícios e as compulsões ocorrem em ambientes familiares e sociais desarmônicos destas ou de outras encarnações, onde deixamos as pressões, traumas, coações, desajustes e conflitos se enraizarem em nossa zona mental ou perispiritual, porquanto os vícios não passam de efeitos externos de nossos conflitos internos. Pois é, então é assim. A desarmonia chega no nosso emocional em virtude das nossas experiências de vida, em virtude da nossa dificuldade de absorver essas experiências de uma forma segura, de uma forma reta, de uma forma coerente. Então, e esses vícios e essa desarmonia pode se arrastar por muitas vidas. Eu tenho um testemunho muito particular, eu tenho na minha vida, na minha casa, uma pessoa muito querida, na qual eu tenho a certeza que passeia em torno do alcoolismo há muitas vidas. E tem muita dificuldade de se desvencilhar porque é uma pessoa muito frágil, muito sem firmeza, para suportar as vicissitudes da vida. Então, tem no álcool uma forma de extravasar, de trazer um pouco de se desligar daquilo que lhe é tão pesado. E essa ausência de firmeza, essa ausência de saúde emocional para enfrentar seus próprios monstros, tudo que lhe cerca e que não vem de encontro ao seu entendimento, à sua aceitação, traz uma frustração tamanha que
tem na fuga química a forma de conseguir se manter no equilíbrio, se distanciando cada vez mais do mundo real, uma vez que a dependência, aquele marionete vai ficando cada vez com mais fios, e esses fios vão cada vez mais fazendo com que você deixe de ser você mesmo. Então, a origem dos vícios vai sempre, como o nosso Hamed nos diz aqui, vem de origem desses ambientes familiares desarmônicos, com pressões e traumas, desajustes, conflitos que comprometem o nosso equilíbrio interno. Opa, deixa eu sair aqui de cima do nosso textinho. Então, o vício do álcool, do sexo, da nicotina, dos jogos diversos ou drogas farmacológicas são formas amenizadoras que compensam momentaneamente áreas frágeis de nossa alma desestruturada. Pois é aqui o exemplo que eu mencionei. Estou brigando aqui com esse ratinho, vou e volto, né? Então, há manias ou vícios comportamentais tão graves e sérios que nos levam a ser tratados e considerados como pessoa de difícil convivência. Então, além daquele vício de coisas, há vícios comportamentais. São formas que nós encontramos na maneira de nos expressarmos, na maneira, hábitos que nós vamos conquistando, que também tem a origem daquela desarmonia lá, daquela falta de firmeza nas contrariedades, nas dificuldades, nas desarmonias, nos momentos difíceis da vida. E são formas que vêm ao longo das nossas experiências de vida e mesmo nessa encarnação, fazendo com que a gente, às vezes, fique tão cego que não perceba que essa maneira e essa forma de comportamento faz com que a gente esteja escondendo exatamente quem nós somos, o que nós queremos e como nós devemos, de forma legítima, alcançar. Aí ele vem dando uns exemplos, por exemplo, né? Exemplos, por exemplo. Então, vamos falar aqui de algumas situações que ele classifica como vício comportamental. O primeiro exemplo dele é o vício de falar descontroladamente sem raciocinar. Bom, eu acho que esse exemplo que ele deu é muito fácil da gente olhar para o lado e enquadrar com muita facilidade pessoas que se atropelam pelas próprias palavras, que falam compulsivamente, falam sem raciocinar. Como costumam dizer, não tem filtro entre o cérebro e a boca, né? De qualquer situação, despeja opinião, despeja um monte de palavras que, na verdade, é um exercício compulsivo
que atropela mesmo o raciocínio, né? Vamos lá, vamos andar aqui. Desconectando, sei lá. Vício de falar descontroladamente, sem raciocinar, desconectando-nos do equilíbrio e do bom senso, né? Esse é o primeiro exemplo. Vamos ao exemplo seguinte. Vício de mentir constantemente para nós mesmos e para os outros, né? Esse é mais sutil, né? Esse é aquele que você identifica nas pessoas com quem você tem mais intimidade, ou quando você está fazendo aquela investigação interna em você mesmo, né? E que você percebe que você está aumentando ou criando situações que para te proteger, ou para chamar atenção, ou enfim, por alguma situação que essa mentira vem servir de bengala para você, né? E esse vício é muito comum porque não queremos tomar contato com a realidade. Então, é muito clássico, né? Aquele que se apresenta aumentando as suas qualidades, dizendo quem não é, falando que tem mais do que na verdade tem, aumentando as suas características boas, ou mesmo mais, aumentando para se fazer impressionar de alguma forma e comprometendo a verdade, porque dela não quer lançar mão, né? Vício de lamentarmos sistematicamente, colocando-nos como vítima em face da vida, para continuarmos recebendo a atenção dos outros. Essa é muito, muito comum. Leandro Carnal, aquele historiador, filósofo e tal, que figura comum aí na internet, durante algum tempo atrás, ele tinha umas palestras que falava sobre a necessidade que as pessoas têm de sobrepor as outras minimamente. Então, é aquele clássico que você chega e diz assim, eu estou com uma dor de cabeça, aí a pessoa volta, tipo assim, a dor de cabeça é a minha dor de cabeça que é insuportável, porque aí a pessoa vai e cria aquele quadro em que ele se vitimiza de uma maneira tal que o seu problema ficou nada, né? Porque ele precisa ter essa atenção. Isso é uma das situações, fora as outras tantas daquelas pessoas que classicamente precisam trazer atenção para si numa situação de vulnerabilidade. Então, a dor dele é a maior, a dificuldade dele financeira é a maior, a desarmonia com o cônjuge é a maior, a dificuldade com os filhos, as dificuldades com o chefe, enfim, todas as situações, ele é vítima, ele nunca erra, ele sempre está sendo boicotado, desmerecido, desrespeitado, e com isso ele clama, na verdade, por um resquíciozinho de atenção, um minuto que ele seja atendido potencialmente, porque ele precisa desse ícone aí
para poder se sentir acolhido, recebido, né? E essa, na verdade, é um comportamento viciante que é reiterado, né? Muito, muito frequente nas relações que a gente tem aqui na Terra. Bom, vamos lá. Vício de nos acharmos sempre certos, né? Aquele que nunca erra, raramente se engana, e quando isso acontece, a culpa é do outro, a culpa não é dele, né? Aquele que quer ter a última palavra, aquele que quer ter a certeza, lá daquele texto da nossa abertura, aquele que se compraz em dar a última, fechar a questão, né? E isso é muito comum, principalmente nos ambientes que nós temos muita intimidade, com aqueles que a gente tem a condição de realmente impactar com a severidade dos nossos pontos de vista, ou que a gente tem ou intimidade ou hierarquia, né? Então, essa é uma condição realmente doente, quando ela se torna frequente e cotidiana. E esse vício, ele diz que é para podermos suprir a enorme insegurança que existe em nós, né? É uma condição que, na verdade, vem disfarçar uma insegurança íntima. Então, você cria um monstro da certeza, um monstro que você se incorpora para você poder exercer a tua arrogância, esquecendo que, na verdade, lá dentro você precisa disso, porque a ausência de equilíbrio e firmeza compromete um jeito mais tranquilo de você se manifestar. Vício incontido de gastar desnecessariamente sem utilidade. Esse eu vou falar para vocês que essa pobre palestrante não raramente sucumbe. O vício de pulverizar dinheiro, pulverizar recursos que poderiam ser concentrados e que você só se dá conta quando já não tem mais remédio, né? Mas, enfim, e que hoje, nos dias de hoje, onde essa condição pandêmica nos coloca muito refém aí desse ambiente virtual, que nos vende coisas, nos vende ideias, nos vende opinião, nos vende o tempo todo, né? Tentando, de alguma forma, te catequizar para algum interesse, a gente tem que se policiar muito, né? Isso sem contar as tolas liquidações, as tolas promoções que vêm. E vamos fazer aqui com o nosso amigo Hamed, o que o vício incontido de gastar desnecessariamente sem utilidade quer esconder? A fim de adiarmos decisões importantes em nossa vida. A gente cria situações que roubam a nossa atenção porque a gente quer adiar decisões que nos sejam realmente relevantes pelas fragilidades de encarar as situações que se fazem imediatas e que
vão fazer diferença nos teus caminhos, na tua vida, né? Ou as situações de fragilidade, ou as situações de enfrentamento que você quer sempre adiar. Então, esses vícios, e ele dá mais um exemplo aqui, o vício de criticar e mal julgar as pessoas. Esse dedo enorme acusando as pessoas, enquadrando elas, é realmente um vício muito corriqueiro, né? Que a gente julga o tempo todo as pessoas. Às vezes, eu tenho alguém muito querido que diz, não, mas a gente não está julgando, a gente está só comentando. Esse só comentando é realmente um exercício de um julgamento, de uma análise de valor, né? De um enquadramento. Vamos combinar? Geralmente a indulgência está longe dele, né? É lá o nosso artigo do Livro dos Espíritos, que diz que caridade é benevolência, indulgência e perdão das ofensas, mas raramente, nos focando na indulgência, a gente se coloca no lugar do outro. Raramente a gente se coloca, a empatia nos absorve de uma maneira legítima, né? A gente sempre tem uma criticazinha para exercer e para não nos sentirmos melhores do que ela, né? Para a gente realmente exercício da vaidade, então a gente maltrata os nossos julgamentos, as pessoas com quem a gente convive. Vocês me desculpem, eu estou aqui com um mousezinho que ele está me enganando o tempo todo. Vício de trabalhar descontroladamente, sem interrupção. Pois é. Esse também, aí eu faço a meia-culpa, viu? Eu também sou um tão compulsiva pelo trabalho. E por que será, hein, que as pessoas têm vício por trabalhar? Qual é a opinião do Hamed? Ele diz que é para nos distrairmos interiormente, evitando desse modo os conflitos que nós não temos coragem de enfrentar, né? É a fuga também, né? Eu vou para o trabalho, porque o trabalho me blinda, me protege, me faz refratário às demais situações da vida, né? E essa compulsão em torno de algo que de fato tem valor, que é o trabalho, faz com que essa fuga seja de uma maneira bem constante e muito justificada. Então, também é um vício comportamental muito comum. Bom, e aí ele resume assim para a gente, depois desses exemplos que ele deu, de vícios comportamentais, né, de hábitos, dos velhos hábitos que nos cercam. Qualquer que seja, contudo, os motivos e a origem de nossos velhos hábitos, urge estabelecermos pontos fundamentais a fim de que comecemos indagando por que somos dependentes emocionalmente e qual a forma de nos relacionarmos com essa dependência. Difícil, né, gente? Velhos hábitos, vícios comportamentais, vícios que às vezes nos tomam. Só para ilustrar, ainda de nós nos avançarmos, um objetivo que realmente seja bem entendido a fala do nosso Hamed,
não tem muito tempo, até de uma maneira bem próxima, eu estive numa reunião social em que uma pessoa roubou a cena, falou o tempo todo, né? E eu fiquei pensando, né? Em alguém que eu conheço que tem esse hábito depois que bebe, né? Se torna inconveniente, rouba a cena, fala o tempo todo, né? E aquela pessoa estava ali, apesar de estar falando coisas muito coerentes, com muita inteligência, mas numa compulsão tão grande que era realmente, talvez, para esconder uma fragilidade, uma insegurança, uma necessidade de impressionar, né? E estava fazendo isso careta, né? E aí eu lembrei, especialmente, dos vícios comportamentais elencados por Hamed e da necessidade de nós estarmos aqui cheios de informações, precisando suprir, vencer todas as nossas arestas que comprometem a nossa evolução espiritual. E aí ele diz assim para a gente, né? Quaisquer que sejam, contudo, os motivos e a origem de nossos velhos hábitos, urge estabelecermos pontos fundamentais a fim de que começamos indagando por que somos dependentes. E qual é a forma de nos relacionarmos com essa dependência? Apanhando aqui com... Aí ele fala que uma das formas é pontos para trabalhar a superação. Aguçar a nossa capacidade de decidir, de optar e de escolher cada vez mais livre das opiniões alheias. Eita! Isso é complicado, nos livrarmos das opiniões alheias, hein? Bem difícil. A gente tem que ter muita firmeza. Vamos lá. Combater nossa tendência de ser bonzinhos, ou melhor, de desejar ser sempre agradável aos outros, mesmo pagando o preço de nos desagradar. Amigos, eu vou dizer para vocês que essa carapuça, nesses últimos tempos, é toda minha. Dizem que quando a gente escolhe um tema, né, nosso inconsciente está totalmente ligadinho, né? E aí ainda vem a espiritualidade, coloca assim, olha, é disso aqui que você tem que aprender mais e melhor, né? É disso aqui que você tem que se debruçar. Então, estuda, escolhe, fala, né? Para ver se entra na sua cachola, né? Ver se o negócio faz mais sentido você. Então, a gente fala do que mais precisa. E quem fala, fala porque precisa, né? Esse é o depoimento de todos aqueles que apresentam estudo, fazem palestras, seja aí a forma que identificar o exercício desse trabalho. Mas essa coisa de ser bonzinho, de parecer acessível, é muito presente, né? Porque a gente chega no mundo com uma necessidade muito grande de aceitação. E ser rejeitado é muito difícil. Ser rejeitado num ponto de vista é muito difícil, né?
os grandes dramas envolvendo os grandes complexos, por conta, às vezes, de diferenças realmente palpáveis, né? De diferenças, sejam elas de etnia, de físicas, enfim, as diferenças que for, mas existem algumas bem difíceis de trabalhar em aceitação, mas também existem as menores, e às vezes com cargas emocionais muito intensas, que fazem com que a gente, no grupo social, tenha muita dificuldade de elaborarmos a nossa vida no grupo, né? Estimular a nossa habilidade de dizer não, quantas vezes forem necessárias, desenvolvendo assim o senso de autonomia, a fim de não cair nos modismos ou nas pressões grupais. Exatamente o que a gente estava falando, né? Ser diferente é muito complicado, né? Não ser aceito é muito difícil, principalmente para o ser humano, que é essencialmente social e que precisa de ter um reconhecimento das pessoas que lhe cercam. Então, essa habilidade de dizer não, aquele não lúcido, né? Não é um não malcriado que a gente está falando, mas é um trabalho para a gente exercer. Novos hábitos e responsabilidades que nós precisamos conquistar em favor de afastar aqueles velhos hábitos, né? Então, quais são esses? Vamos lá. Criar padrões de comportamentos positivos, pois comportamentos são hábitos e nossos hábitos determinam a facilidade de aceitarmos ou não as circunstâncias da vida. Criar padrões comportamentais positivos, pois comportamentos são hábitos e nossos hábitos determinam as facilidades de aceitarmos ou não as circunstâncias da vida. Vamos ver o que ele fala mais sobre isso? Vamos lá. Conscientizarmos de que somos seres humanos livres por natureza, mas também responsáveis por nossos atos e pensamentos, pois recebemos por herança natural o livre-arbítrio. Olha, a gente tem que entender que a liberdade oferece uma conta. E a gente vai ter que trabalhar essa liberdade com responsabilidade e maior responsabilidade ainda na conta das nossas escolhas. Isso com equilíbrio, com firmeza, com a certeza que se a gente fez as opções erradas, a gente sempre pode recomeçar e criar, enfim, em torno de nós a legitimidade das nossas ações. Cultivar constantemente o autoconhecimento. Opa! Paramos aí no nosso assunto preferido, né? O autoconhecimento, em busca da reforma íntima, em busca da nossa melhora interna, né? Como diz da nossa amiga Joana, né? Buscar a nossa individualização, né? Enfim, o nosso progresso espiritual, porque nos conhecendo é que nós vamos fazendo essa conquista. A conquista da individuação é muito ligada
ao fator de você realmente saber quem você é, né? E para isso, o nosso amigo Hamed dá umas dicas. Reforçar nossa visão nos traços de nossa personalidade. Fazer, botar o espelho, ver exatamente quem nós somos, por onde, quais são os caminhos que nós estamos no nosso interior, buscando e refletindo, né? Quais são as nossas ações que revelam realmente esses traços de personalidade que são verdadeiros, né? Não é como aqueles mascarados, como lá nos vícios falam, né? Maquiados com as mentiras, maquiados com as certezas, ou com o atropelo das palavras. Quem nós somos de verdade? Quais são as nossas características pessoais que nós precisamos conhecer, né? Buscar nossos traços interiores que são desconhecidos. Essa tarefa é bem mais difícil, né? Porque para isso realmente precisa de uma viagem íntima muito maior. E o que ele fala mais adiante, que é muito importante, é que a gente precisa aceitar adequadamente o nosso lado inadequado, né? A gente tem que reconhecer quais são os pontos que a gente ainda não desenvolveu, né? A minha generosidade está top, eu sei dar, eu gosto de dar, eu sou generosa, a benevolência me eleva, eu gosto realmente de me doar ao outro. E quando você precisa, como é que você recebe a benevolência? Por trás da vaidade? Não quero, não vou, não preciso. Só um exemplo, né, para a gente pensar, porque o nosso inconsciente mascara muito, demais, aquilo que a gente não quer ver e o que a gente precisa enfrentar, né? E como ele termina dizendo assim, aceitando plenamente o nosso lado inadequado, sem jamais escondê-lo de nós mesmos e dos outros, tentando, porém, equilibrá-lo. Equilíbrio. Eu tenho um amigo muito especial, que ele falando de filhos comigo, ele disse, Sandra, se pudesse doar para o meu filho um valor, um sentido, eu queria muito dar para ele equilíbrio, para ele sempre saber dosar tudo que lhe acontece na vida, né? Não se deixar levar pelas compulsões, nem da tristeza, nem da alegria, nem dos bens materiais, nem se deixar perder na elevação desconectada. Equilíbrio é um grande valor. E eu tomei para mim, né, essa dica dele, né, que você desejar para alguém que você quer bem, que encontre o equilíbrio na vida, né? Aí, por isso, eu escolhi essa fotozinha aí do nosso amigo gorducho, sabendo se conduzir na corda,
Beibamba. Era isso que eu tinha para dividir com vocês. Eu espero que eu tenha feito uma ótima apresentação de Hamed para quem não conhecia, e que a gente tenha oportunidades de, um futuro bem próximo, pessoalmente, né, nos nossos encontros presenciais, estarmos juntos, trocando ideias, experiências, abraços e fazendo avaliação de todo esse período mais ou menos sabático, envolto em tanta tristeza, mas que é fato que nos conduziu a uma visita, uma expedição interna das nossas vidas, né? Na nossa casa física, na nossa casa mental, na nossa casa coração, nas nossas emoções, e que essa expedição a gente retorne cheio de relatórios ricos, com diagnósticos favoráveis, principalmente em nosso favor, o que sempre vai refletir para os nossos próximos e para o nosso entorno. Foi um prazer estar com vocês e aqui fica o meu super agradecimento à Casa de Atmos pelo convite. Muito obrigada, viu? E vamos fazer então a nossa oração de encerramento. Vamos lá? Deixa eu ficar aqui no cantinho. Senhor, agradecemos os ensinamentos, agradecemos estarmos reunidos em Teu nome, agradecemos a Sua presença, que a paz deste momento de estudo permaneça em nosso íntimo e que coragem e força para todo e qualquer conflito esteja sempre conosco, pela certeza de Teus olhos protetores que nos guardam. Que assim seja. Mais uma vez, muito obrigada, viu? E, se Deus quiser, muito próximo. Até a próxima. Um abraço, amigos. Até Passe a transfusão de energia, alterando o campo celular. Faça uma prece ao receber. Esta bênção serve para curar. Socorro fraterno de irmão. Jesus também pôs as mãos, curava de longe sem sequer tocar, doava energia e bem-estar. Passe é fluido e é salutar, energia vivaz. Para o carente se equilibrar, remédio eficaz.
Passe a transfusão de energia, alterando o campo celular. Faça uma prece ao receber. Esta bênção serve pra curar. Socorro fraterno de irmã. Jesus também pôs as mãos, curava de longe sem sequer tocar, doava energia e bem-estar. Passe é fluido e é salutar, energia vivaz. Para o carente se equilibrar, remédio eficaz. Passe é fluido